E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto para mais um vídeo, seguindo esse formato aí com esse nosso quadro, né? Dessa vez, continuando a resolver apresentar, né, essa série de exemplos aí desse problema bastante popular da computação, que é o problema da mochila. Né? No primeiro vídeo eu apresentei o problema para vocês. No segundo vídeo nem teve a questão do quadro, porque eu mostrei para vocês uma forma burra de resolver esse problema. Uma forma que eu não recomendo que você resolva, exceto se você tiver certeza que a sua mochila é muito pequena. Lógico que isso não significa que precisamos criar algoritmos para saber como ocupar as nossas mochilas. Na verdade, o problema da mochila é meio que uma metáfora ou uma analogia de problemas muito relacionados, problemas de como investir em determinada coisa, por exemplo, como talvez organizar um horário para você montar a aula. Não sei se vocês já pensaram nisso, mas os professores de vocês, ele tem vida, né? Muitas vezes eles têm compromissos em determinados horários e muitas vezes eles dão aula para várias turmas. Então, você, por exemplo, tem que montar um horário de uma maneira que um professor dê aula 11 horas e aí você coloca outro professor 1 da tarde e eles não podem bater o horário. Então, talvez vocês não tenham noção, mas montagem de horário semestral é muito complexo. E o problema da mochila é um problema combinatório, como eu falei para vocês, você tem que combinar elementos em busca de uma solução aí que vai resolver seu problema. E justamente entendendo ele, você entende uma série de outros problemas e como resolver outros problemas. Então, sem enrolação, vamos lá, né? O que nós temos aí para trabalhar? Basicamente, pessoal, como vocês sabem, eu sempre coloco o código na descrição do vídeo, você vai ter ele. Não só isso, tudo isso que eu estou fazendo desse quadro negro, a resposta final do algoritmo vai estar na descrição do vídeo aí também, provavelmente no repositório do GitHub, se o tamanho não for um problema, mas vai estar aí na descrição com certeza. Mas eu coloquei o código aqui também nesse quadrinho aí que vocês estão vendo, nesse quadrinho roxinho, rosinha, né? Só que tem um ponto aí, que ele não está numa linguagem de programação específica, não é Python, não é C++ ou C, é um pseudocódigo que a gente chama, né? Seria uma representação que justamente serve para a gente se focar só no que é mais importante, que é a lógica. Mas vocês vão ver que não vai ter quase nenhuma diferença em relação a essa implementação que está aí, em relação ao código que está no GitHub, em Python, como vocês estão bem acostumados, tá certo? Então, para a gente entender como resolver esse problema recursivamente, até antes de falar por que recursivamente, é pelo seguinte, né? Vamos tentar não ficar 300 anos explicando as coisas. Basicamente, pessoal, a gente usa estratégias recursivas quando a gente quer pegar um problema grande e tentar dividir ele em partes de maneira que fique mais fácil de trabalhar. Se eu te dar uma mochila que tem capacidade de 20. Lembrando que se vocês viram os vídeos anteriores, vocês vão entender o que é essa coisa da capacidade. Mas se você tiver uma mochila de capacidade 20 e você tem 300 itens para colocar, é mais difícil. Então, ao invés de você resolver o problema da mochila com 300, você tenta resolver com um item só, depois com 2, depois com 3, você vai aumentando a dificuldade do seu problema à medida que você resolve os problemas mais fáceis. Mas assim, fazendo esse rastreio que eu vou fazer junto com vocês, vai ficar mais fácil de entender, eu espero. Mas então vamos lá, né? O que nós temos aqui? Nós temos... Vamos pegar um exemplo aqui simples que ajuda a entender os casos mais complexos. Então a gente vai ter 3 itens aqui na nossa mochila. A nossa mochila, ele vai ter vamos chamar aqui de cap, que é a capacidade dela. Vamos supor
que a capacidade aqui da mochila, no caso, é capacidade 5. Então, 5 novamente não é quilos, seria uma unidade qualquer que representa o quanto que a gente consegue guardar de coisas. E aí a gente vai ter os nossos 3 itens. Os nossos itens, eles vão ter valores, né? Ele vai ter um valor que no caso aqui do nosso código a gente vai chamar de V. Esse é o nosso valor. E os itens vão ter um peso que a gente vai chamar aqui de P. E beleza, então dito isso, eu tenho aqui, eu vou ter 3 itens, como eu falei, né? Então, aqui são as informações referentes ao item 0, aqui é o item 1 e aqui é o item 2, como vocês estão vendo aí, né? Aí, pessoal, o nosso primeiro item, que é o item 0, ele vai ter valor 60, seria o quão valioso é esse item, quanto maior o valor, mais valioso é. E esse item vai ter peso 1, né? Ele vai ter peso 1 aí. Já o item 1, ele vai ter valor 100 e peso 2. E o terceiro item aí, ele vai ter valor 120 e vai ter peso 3. Então, não dá para eu carregar os 3 itens na mochila, pois se eu tentar carregar os 3 itens na mochila, eles vão ocupar um peso 6, né? Lembrando que o peso 6 não cabe na mochila, né, cuja capacidade é 5. Tem que ser, a soma do peso dos itens tem que ser 5 ou menor que 5. Lembrando que a gente quer maximizar, a gente quer que a mochila guarde os itens mais valiosos possíveis aí, né? Então aqui é referente ao item 1. Esse laranjinha aqui é o 2. Eu vou arrancar esse cara aqui, eu escolhi a cor azul para ele. Então esse aqui é o 0. Perfeito. Então tá aí, legal. Então vamos começar a resolver de fato. Eu vou até pegar o nosso algoritmo aqui, puxar ele para cá, que agora a gente vai precisar dele. Quando o nosso algoritmo recursivo começa, pessoal, tá aqui, eu estou executando o algoritmo recursivo. Quando o nosso algoritmo recursivo começa, para esse exemplo aqui, quando o nosso algoritmo recursivo aqui começa, eu vou chamar ele de REC, ele vai ter essa corzinha aí diferente, só para chamar aí a atenção. Ele vai começar com a mochila totalmente vazia, né, capacidade 5, e o total de itens trabalhando aí são 3. Provavelmente, se você olhar no código, você vai falar, mas Lucas, você não passa só a capacidade da mochila e você também não passa só o total de itens, que é esse N. Cadê o resto? Cadê o vetor aí de valores, que é esse cara aqui em cima, o peso? Onde é que estão esses caras? Para ficar mais limpo, para não ficar esse monte de texto aí que só confunde mais do que ajuda, né? Eu vou colocar só a informação que realmente varia ao longo do problema, que é justamente essa capacidade da mochila e o número de itens, porque o vetor ali de elementos, ele não vai mudar, ele vai ser sempre a mesma coisa, né? Justamente esse cara aqui, que eu vou até pegar ele também, vou trazer ele aqui para baixo, né, para ele ir andando, né? Justamente para ele poder ir se movimentando junto com a gente. Mas beleza. Então começou. Quando eu rodo o algoritmo assim, eu tenho que olhar justamente o código, o que vai acontecer. Então, estou aqui no código, né? E quando, basicamente aqui, esse código, pessoal, ele é composto de 3 ifs, né? Esse código, ele é composto, como eu falava
para vocês aí de 3 ifs. Esse primeiro if que é simples, ele verifica se o número de itens é 0, se for 0, ele retorna. Caso contrário, ele vai cair aqui no segundo if, que na verdade é um else if, justamente esse, clicar. Eu vou deixar o teclado aqui, que eu acho. O segundo if que eu falei aqui para vocês, que no caso vai ser esse else if aqui, que ele basicamente verifica se o peso do item excede o quanto que a nossa mochila consegue carregar. Se isso acontecer, ele vai retornar sem adicionar aquele elemento na mochila, né? Ele vai retornar a informação dizendo, olha, não cabe. E a última possibilidade aqui que vai verificar algumas coisas. Inclusive, se eu adiciono um elemento aí na nossa mochila ou não. É esse último cara aqui. É esse último cara aqui que vai verificar basicamente se eu adiciono o item aí na mochila ou outra combinação acaba sendo mais vantajosa, né? Só de bater o olho aí realmente é um pouco mais complexo. Então vamos executar o algoritmo aqui juntos, que eu acho que vai ficando mais claro, tá? Então tá aqui o algoritmo, vou deixar ele aqui, vamos lá. Quando você começa a rodar o algoritmo, passando a capacidade 5 aí da sua mochila, como bem falamos, que é a capacidade máxima dela, e o total de itens que é 3, a primeira coisa que você vai fazer é cair nesse if aqui do nosso algoritmo, o primeiro if, o if que verifica justamente se o número de itens que eu estou trabalhando no momento é 0. Se o número de itens que eu estiver trabalhando for 0, eu retorno. Significa que acabou, não tenho mais nada que adicionar na mochila. Entretanto, não é o caso aqui, pois se a gente observar bem, a gente tem um total de itens sim, que é esse 3 aqui. Então a gente vai pular fora desse if e vai tentar aqui o else if. O else if aqui, que é justamente esse segundo teste que eu faço, ele basicamente está verificando aqui se o peso do item n-1, n-1, 3 menos 1 dá 2, né? Então ele está verificando se o peso do item 2 é maior do que a capacidade da mochila, que é 5, né? É justamente essa linha aqui que eu estou. E será que isso é verdade? Bom, vamos conferir, né? O peso do item 2 é 3. Então, o que eu estou perguntando aqui é se 3 é maior que 5. Eu estou perguntando se 3 é maior que 5. Isso, obviamente, não é verdade, né? Aqui é falso. Tentei fazer um xizinho aí, não sei se ficou bom. Acho que não ficou, não. Não sou muito bom, assim, em desenhar coisas. Então, isso aqui também não é verdade. A nossa última tentativa agora, aqui, é no else. Vamos ver o que vai acontecer agora com a gente estando no else. Então, a gente está aqui no else agora. E no else aqui, a gente vai tentar o seguinte. E aqui que vem a parte principal do algoritmo, né? Ele vai retornar o maior valor entre duas coisas. Ou esse cara aqui, ou esse cara aqui. Basicamente, o algoritmo vai verificar o que é maior. A função max, basicamente, ela recebe um grupo de elementos. No caso aqui, sempre vai receber 2. O primeiro elemento é o que eu pintei de branco e o segundo elemento é o que eu pintei aí de azul. Ele vai testar daqueles dois valores qual é maior e o que for maior ele retorna. Então a gente vai ter que computar aí desses dois o que é o maior. Vamos destrinchar aí e ver o que é maior aí. Bom, então ele vai testar aí, como eu falei, qual que é o maior de dois valores. O primeiro valor, então ele vai retornar aí o max que eu falei para vocês, né? O primeiro cara vai ser o valor n-1. O n nesse momento, como a gente pode ver aqui em cima, é 3, né? Esse cara aqui é 3. Então, 3 menos 1, 2. Então, ele vai pegar o valor do item 2, que nós já sabemos, né?
o valor do item 2 nós sabemos, né? Já que o valor é esse cara e o peso é esse cara, né? Ficou lá em cima e eu acabei não trazendo, mas o valor do item 2, nós conseguimos ver aí que é 120. Então esse cara aqui vai ser mais o quê? Aí temos que olhar ali, mais a chamada de recursivo de novo, que é a função, então a gente vai ter que chamar a função de novo, aí entra a recursão de fato aí do negócio, mais recursivo, passando a capacidade atual da mochila aí, que é 5, quando o algoritmo começa, ela é 5, menos o peso do item 3 menos 1, o peso do item 2. Então, mas o que é esse valor, né? A gente constrói aqui rapidinho. Temos que chamar a função para saber, mas é 5 menos o peso do item 2, que é 3. A gente está vendo aqui o peso do item 2, esse cara aqui, ó, 3. Então eu vou ter que chamar a função recursivamente de novo, passando justamente, não é só isso aqui, mas a primeira coisa que eu vou passar é que o peso, a capacidade da minha mochila, que é o primeiro parâmetro dessa função recursiva, vai ser 2. Então, se eu adicionar esse item, no caso aqui, essa função está executando, tentando verificar se o item 2 vai ser adicionado na mochila. E se eu adicionar o item 2, isso significa que o item 2 vai ocupar a mochila e vai sobrar 2. Então, é isso que a função recursiva está passando aqui, que a capacidade da mochila, se porventura eu adicionar o item, vai ser 2. Mas não só isso, eu também tenho que informar qual é o item que eu tentaria adicionar no momento, que vai ser justamente aqui o item 1. Então eu vou passar aqui o item, na verdade, eu vou passar ali o 2 para indicar que faltam 2 itens para eu considerar. E quando eu chamar essa função, ele vai considerar justamente o item 2, que aí depois vai faltar só o item 1. Então, esse primeiro parâmetro basicamente vai indicar o que resta de capacidade da minha mochila, e esse segundo parâmetro vai indicar quantos itens restam para eu solucionar o problema. E quando eu chamar a função retornando, quando atingir 0 ali, quando o total de n itens for 0, acabou o problema. Então, não vai ter jeito, né? Eu vou ter que chamar a função aqui, né? Mas não só isso. Tudo isso que eu mostrei para vocês é referente à primeira possibilidade. A segunda possibilidade, o segundo elemento que eu tenho que verificar se é maior ou menor é esse aqui, que eu até marquei de azul, que consiste basicamente em eu novamente fazer uma chamada à função recursiva, a função rec aqui. Só que no caso aqui a função rec, agora, o que será que eu vou ter que chamar na função rec? É só a gente olhar aqui onde eu marquei com a setinha. Vai ser basicamente a capacidade total da mochila, 5, que eu vou passar, e o total de itens que resta, que vai ser justamente, para manter o padrão aqui, né, vamos pintar de branco, e o total de itens que resta, que novamente vai ser 3 menos 1. E aí eu pergunto para vocês, o que vai resultar disso daí? Vai resultar disso daí que eu vou chamar a função recursiva passando os parâmetros 5 e 2. Então eu acho que aqui a gente já tem uma coisa interessante, né, a considerar. Esses chamados aí que eu estou mostrando para vocês, eu vou verificar basicamente qual item é maior. Eu vou verificar se esse item aqui é maior, a soma de 120 mais o que aquela função ali vai retornar, ou eu vou verificar se esse cara aqui é o maior. Então, uma das duas coisas eu quero saber o que é maior. Maior no sentido de valor, tá? O que vale mais. Ele sempre vai retornar aí para mim o valor das coisas, o que
vale mais. Porque a minha questão é o que vale mais? Vale mais eu adicionar o item 3, fazendo com que a mochila perca capacidade? Ou vale mais eu não adicionar esse item e continuar? Você vai falar, pô, Lucas, você tá maluco? É lógico que por mais que a mochila perca peso, sempre vai valer mais adicionar o item. O problema é que ao chamar essa função, eu também vou verificar se a mochila tem capacidade para receber ou não. Então não basta adicionar o valor, eu tenho que adicionar o valor se ele couber na mochila. Então isso também vai ser levado em consideração, se o elemento cabe ou não na mochila. Tá? Mas agora eu tenho dois chamados aqui para me preocupar, né? Que é justamente chamar aqui a função recursiva passando 2 e 2, né? A capacidade da mochila que me resta e o total de itens remanescentes, ou se é melhor, né, igual eu marquei ali, ou se é melhor aqui esse cara sem o item, porém com a mochila com o peso que está. Ok, então o que eu vou ter que fazer é atender esses dois chamados aí. Então, esse chamado aqui eu vou resolver aqui embaixo, que é justamente o que acontece quando eu chamo a função, essa função recursiva aí, né? Vamos pintar com uma outra cor que chame a atenção em relação a esses chamados, né? Sempre que tiver essa corzinha aqui, é um atendimento aí da função recursiva aí no caso. Então, beleza. Agora a função recursiva aqui, lembrando que a capacidade da minha mochila no momento é 2 e me restam 2 itens aí a considerar. O que será que vai acontecer? Vamos descobrir aí. Bom, aí novamente olhando o código, tá? Dessa vez vamos lá para cima. A primeira verificação que a gente sempre faz é se o total de itens que eu estou analisando aí na função é 0. Não, são 2 itens, né, como a gente vê aí. Então esquece e vem para o else if aqui. No else if a gente vai verificar se o peso do item 1, né, se o peso do item 1 é maior do que a capacidade da minha mochila. O que será que... Será que isso é verdade? Será que isso não é? Né, vamos descobrir aqui. Então, vou até voltar a puxar aqui o nosso vetor aqui com os itens, né? Pronto, puxei para cá. O peso do item 2, como a gente pode ver aí, é justamente 2. 2 é maior do que a capacidade da minha mochila, que é 2? Não, não é. Logo, eu vou outra vez, eu só vou entrar nesse segundo if aí, como eu falei para vocês, quando a minha mochila esgotar a capacidade no momento que eu tentar adicionar um item. Então, também não é isso. E a gente vai cair no else. A gente vai cair no else aí, aonde a gente vai verificar aí de 2 itens qual que é o maior. Então, vamos olhar aí, né? O código já coloquei ali no código, né? No quadradinho. Então, novamente a gente vai ver aí, a gente tem que considerar aí 2 possibilidades e ver qual que é o maior item aí. Então a primeira coisa que a gente vai olhar, tá até aqui, né? É o valor do item 2 menos 1, 1. Então, o valor do item 1. Então, o valor do item 1 ali, né? O item 0, item 1, item 2. O valor do item 1 ali vai ser justamente 2. Aliás, não, vai ser 100. Estou viajando. O valor do item 2 ali vai ser 100, mais, né? Porque a gente sempre vai estar somando ali com alguma coisa. E pelo que a gente vai somar dessa vez? Vamos conferir. Aí, olhando o código ali, a gente vai ter que somar com a chamada recursiva de novo, passando agora a capacidade. Qual que é a capacidade atual da nossa mochila nessa situação? É a capacidade 2. É o que ela tem de capacidade no momento, menos o peso do item
2 menos 1, que vai ser justamente o peso 1 ali. E o que vai ser isso? Vamos olhar. 2 menos o peso do item 1. O peso do item 1 é 2, vai ser 2 menos 2. Então, com isso, a gente vai esgotar o que a nossa mochila pode carregar, né? Eu estou seguindo esse chamado aqui, ó, que eu marquei em azul aí, vocês estão vendo. Mas não é só isso que eu passo. Eu tenho que passar também o total de itens remanescentes, que é o n igual a 2 menos 1. Ou seja, aqui agora vai ser 1, porque o n é igual a 2. Né? Nesse momento aqui, esse é o n, né? E esse cara aqui é a capacidade da mochila. Então, ali vai ser 1. Então, aqui a gente já vai ter a nossa mochila sem peso algum, com ainda um item a se analisar. Né? Não sei se vocês estão enxergando a mesma coisa que eu aqui, mas trabalhar com esse algoritmo recursivo, com divisão e conquista, né? Você divide o problema em partes menores, é como se você fosse o Doutor Estranho, sabe? Você consegue olhar futuros alternativos. O que aconteceria se eu adicionar o item? O que aconteceria se eu não adicionar o item? Tá vendo? Tudo começa nessa realidade aqui. Aí eu estou abrindo, né? Vocês até viram essa seta aqui que eu fiz, ficou feia, né? Mas vocês viram essa seta que eu fiz? Que foi justamente o chamado aqui. O que aconteceria se eu adicionasse o item 2 na mochila? Né? Aconteceria essa possibilidade aqui que está nessa função recursiva rec, com a mochila tendo a capacidade 2 apenas, e 2 itens a se analisar. Então é como se você abrisse vários futuros alternativos para escolher qual que você quer trabalhar. Mas não só isso, né? Você também tem que lembrar que você está querendo ver desses 2 itens aqui, dessas 2 possibilidades aqui, se você vai adicionar o item ou não. Então a gente também tem que olhar essa outra possibilidade ali, que é justamente aqui, rec. Se eu não adicionar o item, a capacidade dele vai continuar sendo 2. Ele vai continuar sendo 2, mas o total de itens, que é n igual a 2, como eu mostrei para vocês aqui, né? Esse aqui é o meu n. Vai ser justamente 2 menos 1. Então, você vai ter o chamado recursivo aqui, aonde você vai ter a mochila que continua com a capacidade 2, e o total de itens a se avaliar ainda é 1. Então, novamente, a gente vai ter outros 2 chamados de função aí que a gente tem que considerar. Então, já temos 3, né? Um lá da função de cima e esses 2 aqui de agora. Então, vamos continuar essa brincadeira, né? Vamos ver até onde isso vai. Então, Então, agora nós temos esse outro chamado recursivo aqui para nos preocuparmos. É esse cara aqui, tá, né? E nessa situação aqui, o que nós temos? Nós temos um chamado recursivo aqui, aonde nada mais cabe na nossa mochila. Nossa mochila tem capacidade 0. E o total de itens que a gente ainda tem para avaliar é 1. Meio que a gente sabe o que vai acontecer aqui, né? Nós temos um item a considerar e nenhuma capacidade na nossa mochila. Vamos ver o que o algoritmo aqui ele vai dizer para a gente, né? Então tá aqui o algoritmo. Então a primeira coisa que a gente vai ver aqui é o primeiro if. O primeiro if, ele, como vocês estão bem acostumados a ver, né? Justamente esse cara aqui, ele pergunta se o total de itens é 0. O total de itens a se avaliar ainda é 0? Não, é 1, né? Como nós sabemos aqui, esse cara é o total de itens e aqui é a capacidade da mochila. Então não é esse cara aqui que a gente vai considerar, a gente vai para o else if ali e testar justamente a capacidade ali. Se dá para introduzir o elemento na mochila considerando a capacidade que ela tem. Vamos olhar, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. Então a gente tem o if ali e a gente quer saber se o peso do item n-1, o peso do item 0,
é maior do que a capacidade da mochila. Então, vamos ver. Justamente o peso do item 0 é esse cara aqui que eu marquei, olha lá, o 1. Então, 1 é maior, capacidade da nossa mochila é 0. 1 é maior que 0? É. Então, ele entrou aqui, né? E entrando ali, o que significa? Significa que nós vamos ter que fazer esse chamado aqui, ó. Retornar ali o recursive ali. Então, acabou que a gente entrou nesse if. Aqui era para estar vermelho, né? Porque eu tenho usado vermelho para marcar, mas vocês entenderam, né? Então a gente vai retornar ali recursivo de novo, mas quais serão os parâmetros que a gente vai passar ali? Vamos entender. A capacidade atual da mochila, que é 0. Nós basicamente estamos dizendo, ó, não conseguimos introduzir esse elemento na mochila, não coube. E como não coube, a capacidade da mochila não vai mudar. Não coube, a gente não introduziu o elemento, então a capacidade da mochila, esse cara aqui, permaneceu o mesmo. E n-1, pois nós descartamos esse último item aí, pois não tem como ele caber na mochila. E o n, que é o total de itens que estamos considerando, é 1. 1 menos 1 dá 0. Então a gente vai retornar ali a chamada para a função recursiva ali. O recursivo, capacidade da mochila 0, esse cara aqui, capacidade da mochila 0. E esse cara aqui, total de itens a se considerar 0 também. Então a gente ainda vai ter esse chamado aqui para se preocupar, né? Chamamos novamente. E vamos ver o que isso representa, né? Vamos chamar, então, esse cara aqui. Então, foi esse chamado. O que acontece quando você não tem mais itens a se considerar? Vamos ver. Vamos ver o que acontece. Então, esse cara aqui, ele vem para cá. Esse cara aqui, ele também vai... Beleza, então tá ali os nossos itens, o algoritmo que a gente está rodando e, como sempre, tudo começa dessa linha aqui. Sabemos, né, vou deixar ela marcada aqui ainda, então daquela linha ali do if, se o n é igual a 0, mas opa, a capacidade da mochila, eu falei para vocês aqui, nesse caso agora é 0, ela já está cheia. E ao mesmo tempo o total de itens ali também é 0. O total de itens é 0, então esse if aqui, n igual a 0, é isso que queremos saber. Aí, opa, o total de itens é 0, e isso é igual a 0. Logo, deu certo. E o que esse cara aí vai retornar? Vai retornar para o chamado de cima, ele vai retornar 0. Então, esse cara aqui vai ser retornado. Esse valorzinho aqui vai ser retornado. Mas vai ser retornado para onde, Lucas? Vai ser retornado para o chamado de cima ali. Então, voltamos para essa linha aqui de cima agora. Então, pessoal, esse chamado aqui que a gente fez, ó, esse chamado aqui, retornamos 0 aqui. Então, esse chamado aqui... justamente no lugar desse chamado de função aqui que a gente retornava algo, nós vamos retornar 0. Então, novamente nós vamos subir, né? Nós vamos voltando aos poucos aí. E nesse chamado aqui em cima, ó, no lugar desse cara, a gente vai ter 0. Então, agora nós sabemos de verdade que essa linha aqui de cima, agora que a gente está voltando aos poucos aqui, esse max aqui, na verdade, agora sabemos que é 100, por conta desse 100 aqui, olha lá, mais 0, porque essa função aqui, o chamado de recursivo passando, né, recursivo ali 0 e 1, esse cara aqui é igual a 0. Então, aquele cara ali, ele vai retornar 0. Nós vimos que esse cara aqui retornou 0. Então, sabemos que nessa chamada de função aqui... Que chamada de função, Lucas? Nessa chamada de função aqui, ó,
Isso aqui é uma chamada de... Nessa chamada de função aqui, essa primeira opção aqui deu 100. O que significa esse 100? Vamos resgatar tanto o algoritmo, né? Isso significa, então, pessoal, que essa escolha aqui que estamos fazendo, acho que ficou um pouco feio, né? Melhor. Então, nessa primeira possibilidade aqui, né? Basicamente o que nós estamos fazendo é introduzir o item 1 na nossa mochila sem introduzir o item anterior. Por quê? Porque pela análise que a gente fez até agora, pelo menos nessa possibilidade aqui que a gente introduziu o item 1, que tem justamente aquele valor ali de 100, não compensou. Se aqui deu 0, significa que não compensou introduzir o item 0, que tem o valor 60. Por quê? Alguma coisa nessa possibilidade aqui é justamente a restrição de peso, pois a gente não conseguiria introduzir o item 2 junto com 1 junto com 0. Mas a gente tem que considerar essa possibilidade aqui agora. Ó. Essa outra possibilidade aqui que eu marquei para vocês é quando a gente tem capacidade 2 na nossa mochila. Então aqui a gente fez a escolha de realmente introduzir o item 2. Nessa realidade aqui que eu marquei para vocês em verdinho, né, essa chamada aqui, significa que eu já introduzi, eu tentei introduzir pelo menos o item 2. Só que se eu introduzir o item 2 e introduzir o item 1, que é esse 100 aqui, eu não consigo introduzir o item 0, pois não cabe na mochila. Então foi por isso que aqui esse cara retornou 0. Porque nessa realidade alternativa, onde eu já introduzi o item 2 na mochila, se eu tento introduzir o item 1, eu não consigo introduzir o 0. Mas esse cara aqui que eu estou marcando aqui para vocês estão vendo, ele vai tentar provavelmente colocar o item 0 na mochila, sendo que o 2 já foi colocado. Então ele ignoraria o item 1. Será que compensa? Então nota como você vai explorando todas as possibilidades, todas as combinações possíveis, né, fazendo essa recursão. Então vamos lá. Então tá aqui o nosso REC, de novo. A gente tem agora capacidade 2 da nossa mochila para considerar e um item remanescente, que é justamente o item 0. Vamos ver se faz sentido introduzir esse cara aí na nossa mochila. Vamos ver. Tá aqui o algoritmo, né? Como vocês bem sabem, tudo começa daqui. O n nosso não é 0, é 1. E ao mesmo tempo, a capacidade da nossa mochila nessa situação é 2. Então, aqui não colou. Vamos testar agora o else if. Se o peso do item 2 menos 1, né? O peso do item... Aliás, não, o n é 1, né? O n é 1. O peso do item 1 menos 1, ou seja, o peso do item 0, será que ele é maior do que a capacidade da nossa mochila? Vamos descobrir. Então, o peso do item 0 é 1, 1 maior. A capacidade da nossa mochila aí é 2, como a gente vê aí, ó, é 2. 1 é maior que 2? Não, né? Então, não coube aí na nossa mochila. Então, a gente vai continuar aí o nosso algoritmo considerando essa última possibilidade aqui, que é retornar, é o else no caso, né? Então a gente vai cair no else e a gente vai verificar o que é maior aí. A gente vai verificar aqui o que é maior, o que compensa mais a gente retornar. Justamente o valor do item n1, 1 menos 1, 0. Então, a gente vai verificar se o valor do item 0... Qual que é o valor do item 0? Né? Vamos até recuperar aí a nossa tabela, né? Tá aqui a nossa tabela. O valor do item 0, como a gente pode ver aqui, é 60, né? Então, aqui, como vocês já devem estar percebendo, a nossa ideia é talvez tentar colocar o último item. Vamos ver se a gente vai conseguir ou não.
Lembrando que, além disso, a gente também vai somar com mais um chamado. Vamos chamar a função aqui mais uma vez. Então, a gente vai chamar a função recursiva rec mais uma vez. Só que agora, a capacidade atual da mochila, que é 2 menos, obviamente, o peso do item 1 menos 1, né? O nosso n é 1, 1 menos 1, o peso do item 0, que é justamente 2 menos 1. Isso significa que aqui o que a gente fez foi fazer uma tentativa para ver se é possível introduzir o item 0 na nossa mochila. É isso que a gente está tentando fazer aqui. E o n ali, que é 1, vai ser 1 menos 1, 0, pois não temos mais itens a introduzir na mochila. Mas essa não é a única possibilidade que temos para esse caso, né? Como vocês bem sabem. Outra possibilidade aqui também é justamente essa possibilidade aqui que eu marquei agora. Chamar a função recursiva sem introduzir esse item 0. Então, a capacidade da mochila vai permanecer 2, só que o total de itens n igual a 1, né? Nesse momento a gente está olhando um item, aí 1 menos 1 ali vai dar 0. Então, a gente vai ver se compensa mais manter uma capacidade de 2 na mochila, sendo que eu não vou ter mais itens nenhum a considerar. Será que isso compensa? Vamos conferir aí. Eu não vou me desdobrar muito porque vocês já perceberam isso pela situação anterior, mas esse chamado aqui de função, ele vai cair nessa situação onde o n aqui é 0. E o que acontece quando o n é 0, que a gente bem sabe? A função vai retornar 0 também. Se você tem 0 itens a se considerar, ele não tem valor nenhum, então ele vai retornar 0 ali. Então, basicamente, esse chamado aqui que eu estou pintando em verde aqui agora, ele vai ser substituído por 0. E, na verdade, o que eu estou verificando aqui é o que compensa mais, se é 60 mais 0 ou esse outro cara, esse outro chamado. Mas esse outro chamado, pessoal, ele também tem um total de 0 itens a se considerar. E se você tem 0 itens a se considerar, você tem 0 de valor a retornar. Então, aquele chamado ali, ele também vai retornar 0. E esse cara aqui vai devolver para a gente 0. Então, no fim das contas, o que a gente está querendo verificar aqui, né? Não vou nem colocar aqui não, que não vai caber direito. Mas no fim das contas, o que a gente está avaliando aqui é o seguinte: o que compensa mais? Qual é o maior valor? O maior valor é 60 ou 0? Qual é o maior valor entre esses dois, 60 ou 0? Você vai falar, pô, você está de sacanagem comigo, Lucas, é 60. Então sim, resolvemos. Pelo menos resolvemos parte do problema aqui. Nós sabemos que nesse futuro alternativo aqui, ó, nessa possibilidade aqui que a gente está verificando, né? Nessa possibilidade aqui que a gente está verificando, que é uma situação onde a nossa mochila tem capacidade 2 e um item a se considerar, que o máximo de valor que eu consigo extrair dali é 60. Então, no chamado de cima aqui, ó, nesse chamado de cima aqui, a gente vai substituir esse cara aqui por 60. Então, a gente já tem uma noção melhor do que está acontecendo aqui, ó. Tá vendo? Voltando aqui para cima. Eu agora tenho todos os elementos para analisar esse max aqui que eu marquei para vocês. Ó, vamos substituir tudo. Naquele cara ali, o max que a gente está querendo avaliar para retornar é o 100 daqui, que é o 100, o valor desse item 2 aí, 100. Vamos recuperar a tabela.
Então, esse 100 aqui que eu marquei para vocês é justamente referente ao valor 100 desse item 1. 100 mais 0. Por que 100 mais 0? Porque, vocês lembram, a gente, nessa situação aqui, ó, nessa que eu estou aqui agora, nessa chamada aqui, se eu caio nessa tentativa aqui, nessa possibilidade, significa que eu tentei introduzir o item 1, sendo que eu já introduzi o 2. Aí, isso dá 5, que é a capacidade da nossa mochila, acaba. Então, como já não tem mais nada a se colocar por restrições da nossa mochila, o máximo de valor referente ao item 0, ou seja, um item remanescente, é 0. Se eu introduzir o item 2 e o item 1, mas como outra possibilidade, né, a gente, nessa outra situação aqui, ó, que eu estou marcando aqui para vocês, é uma situação hipotética onde a gente não adicionou o item 1. Porque vai que seja melhor adicionar o item 2 e o item 0 e deixar de lado o 1. É isso o que ele está avaliando aqui. E nessa situação onde você tem uma mochila que ainda resta 2 de capacidade e um item a se analisar, que é o item 0, obviamente compensou adicionar ele, e o valor que a gente tem aí nessa situação é 60. Entre essas duas possibilidades, qual que é maior? 100 é maior que 60. Então, nessa situação que você tem capacidade 2 na sua mochila ainda e 2 itens a se considerar, o maior valor que você consegue extrair de valor de mercadoria mesmo dos itens é o 100. Então, você deu essa volta toda para vir aqui, tá vendo? Nesse chamado aqui, né? Vou desenhar melhor aqui esse cara aqui. A gente fez isso tudo para voltar a esse chamado aqui de cima e descobrir que nessa situação aonde você adicionou o item 2. Ele até está aqui, vou trazer ele aqui para cima de volta, né, para a gente continuar nossas análises. Então, nessa situação aqui que eu falei para vocês, nessa que eu estou circulando aqui, a gente verificou que nessa possibilidade de adicionarmos o item 2, tá vendo? O item 2 o maior valor que a gente conseguiu com a mochila restando capacidade 2 e 2 itens a se analisar, o melhor que a gente conseguiu aqui foi um valor assim de 60 dos nossos itens. Então, nesse momento aí, o max que a gente está avaliando, ele já tem aqui 120 mais 60. Mas será que isso é o melhor? Para a gente saber se isso é o melhor, a gente vai ter que se desdobrar nessa outra situação aqui possível, né? Essa outra situação aqui, que é quando a gente chama esse procedimento recursivo com a mochila tendo 5 de capacidade e faltando 2 itens. Aqui, no caso, a gente excluiu o item 2. A gente está vendo o que acontece, se vai compensar mais a gente não adicionar esse item 2 aqui. Vamos ver como isso vai se desdobrar aqui, né? Então, vamos fazer outros chamados aqui. Então, a gente vem para cá. Eu só vou puxar aqui um pouquinho mais para cima, não faltar espaço. Ok. Então, a gente está nessa situação aqui, onde nós chamamos o algoritmo recursivo. A nossa mochila permanece com capacidade total, que é 5. Só que restando 2 itens a se analisar, né? Como eu já expliquei bastante coisa, eu vou um pouquinho mais rápido agora, né? Eu não vou nem ficar me prendendo a voltar a ler todas as linhas de código. Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui, sabendo que esse é o nosso N e essa aqui é a nossa capacidade, uma coisa que a gente vai ver primeiro é o peso do item 1, desse cara aqui, o peso do item 1
que eu já estou vendo ali que é 2, é maior do que a capacidade da mochila que eu tenho de 5? Obviamente não, né? Não é o caso. Então a gente vai cair naquela situação de else outra vez. E nessa situação de else, a gente vai ter duas possibilidades outra vez. Quais possibilidades? Primeiro, a gente vai verificar o valor do item 1 mais o chamado recursivo ali de novo. Vou deixar o algoritmo ali justamente por ser aquela nossa colinha. Então a gente vai verificar ali, considerando que a capacidade aqui, que no momento é 5, né, a gente não reduziu esse cara, menos o peso do item 2 menos 1. O que será que é melhor? Será que o melhor é isso? Ou simplesmente o chamado recursivo, mantendo a capacidade total para um item remanescente? O que será que é melhor aí? Vamos ver, né? Então a gente volta a ter nessa parte aqui alguns desdobramentos. Então aqui a gente voltou a ter uns desdobramentos. Mas que desdobramento será que é esse aqui que eu estou fazendo, né? Vamos entender. Lembrando aqui que faltou eu informar que o total de itens agora é 1 aqui. Então, ali é o peso, a capacidade total da mochila menos o peso do item 1. O peso do item 1, como a gente vê aqui, é 2. Então, aqui a capacidade é 3 e o total de itens a se considerar é 1. Por que a capacidade daqui é 3 e o N aqui é 1? Isso significa que nessa possibilidade, nessa realidade alternativa aqui, eu não adicionei o item 2, porém eu adicionei o item 1. Eu estou vendo se compensa adicionar o item 1 sem adicionar o item 2. Porque aí talvez eu adicionando o 1 e o 0 compense mais. Eu estou tentando descobrir isso, né? Estou tentando ver aqui o que compensa mais. Então já vamos olhar aqui de uma vez, né? O total de itens ali... O total de itens ali é 1, então eu já não vou entrar no if, eu já vou testar o else if. E no else if, eu vou verificar se o peso do item 0, que é N1 menos 1, 0, é maior que a capacidade atual da minha mochila, que é 3. Justamente para eu ver se é possível adicionar esse item na mochila ou não. E o peso do item 0 é 1 maior que 3, também isso aqui é falso. Logo, eu não vou entrar aqui e eu vou cair no else definitivo, que vai vir o max aqui. E no max aqui eu vou fazer todas aquelas perguntas que eu sempre faço aqui. Será que compensa? Né? Vamos conferir. O valor do item 0 mais, aí novamente, mais um chamado recursivo da capacidade atual da mochila, que é 3, menos o peso desse item atual, que é 1. Então vai ser 3 menos 1. Lembrando que o total de itens agora, 1 menos 1 é 0. Ou o chamado recursivo aqui, de maneira que a capacidade total da mochila permanece 3 e o total de itens é 0. Bom, eu não vou repetir esse procedimento todo para vocês, que é bastante exaustivo, mas como a gente bem sabe aqui, esse cara vai retornar 0, porque qual o valor quando você tem 0 itens remanescentes? É 0. Então esse cara aqui vai dar 0. Esse cara aqui também vai dar 0. E o valor do item 0, né, se a gente olhar aqui, é 60. Então, esse cara aqui vai dar 60. Então, o que ele vai retornar aqui? O maior valor. Qual que é o maior valor? Ou 60 ou 0. O que é maior? É 60 ou 0? Obviamente é o 60. Então, tudo isso aqui que eu fiz foi para descobrir que quando resta apenas um item,
e a minha mochila tem uma capacidade maior do que esse item, então vale a pena eu tentar adicionar esse elemento na mochila, esse elemento vale 60. Então, ali para cima ele vai retornar para cá 60. Então esse cara aqui, basicamente, ele é igual a 60. Legal. Lembrando que agora a gente está voltando na nossa pilha de funções. Ali o valor do item 1, esse cara aqui, ó, o valor do item 1 é 100. Então aqui a gente vai ter 100 mais 60. Mas não é só isso, eu tenho que descobrir esse cara aqui agora. Eu tenho mais um desdobramento, mas assim, vamos simplificar. Eu já observei aqui como uma regra geral que se resta apenas um item, o item é justamente esse item aqui, 0. O peso aqui da mochila cabe o item, então esse cara aqui obviamente vai retornar 60. Eu não vou nem perder tempo reabrindo ele totalmente, porque a gente já viu o que acontece. E aí o que eu quero ver é o que é maior. É maior 100 mais 60, que dá 160, ou 60? Qual valor é maior, 160 ou 60? Obviamente é o 160. Então todo esse chamado aqui serve para a gente devolver para cá o valor de 160. Então eu descobri que se eu tenho capacidade 5 da mochila e 2 itens por olhar, esses 2 itens a ver, eles vão me retornar uma capacidade ali de 160. E aí eu tenho essa escolha aqui. Só tem um detalhezinho aqui. Na verdade, nesse chamado aqui de baixo, eu retornei aqui para cá 60, que não é 60. Ai, ai, ai. Ali é 100. Uma pequena distração, porque vocês estão vendo nesse chamado aqui, ó, eu estava querendo ver qual que é maior, se é o 100 ou se é o 60. E o maior é o 100. Eu retornei 60 por distração. Então ali é 100. Então aqui é 100. Ok. Beleza. Não, agora tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, no fim, eu tenho duas possibilidades aqui. Se eu não adiciono o item 2, quer ver? Vamos recuperar aqui a tabela agora. Onde ela tá, gente? Ah, tá aqui. Acabou que ela ficou toda rabiscada. Deixa eu ver se eu consigo... Então, basicamente, todo esse cálculo aqui, que retornou 220 de um lado, né? Esse cara aqui dá 220 e 160, eu tenho que escolher o que é maior, 220 ou 160? Obviamente, o 220 é maior. E 220 é o valor máximo que eu consigo nesses 3 itens aí. Por que deu 220? Por que deu 160? É pelo seguinte, essa primeira escolha aqui é o melhor que eu consigo se eu adicionar o item 2 aqui. Nesse cara aqui, o item 2. Se eu adicionar o item 2, o melhor que eu consigo, de todas as combinações possíveis, é adicionar os itens 1 e 2 na mochila. Cabe perfeitamente. Só que eu tenho que considerar a outra possibilidade. E se eu não adicionar o item 2, o que eu consigo de melhor aí na nossa mochila? É adicionar os itens 0 e 1. Então, eu estou fazendo aqui duas escolhas. Ou eu adiciono os itens 1 e 2, ou aqui eu adiciono os itens 0 e 1. E o que é melhor aí? É justamente os itens 1 e 2. Então, 220 é a resposta final para esse problema. Então, finalmente, chegamos na resposta final. E é isso. Acabou que... vou até minimizar aqui só para a gente ver. Ficou um pouco bagunçado. Realmente, se você bate o olho em tudo de uma vez só, fica bem ruim de ver. Mas se você vê a minha construção aos poucos, ela meio que faz sentido. Vamos só tentar organizar, pois eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês
todo esse desenho que eu fui fazendo. E aqui eu vou deixar a tabelinha com os itens. E ali o algoritmo. Aí deixa eu dar um zoom aqui. Lembrando, pessoal, que a resposta final é justamente 220, dá certo. É isso que esse algoritmo faz, tá certo? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que tenha dado para entender. Esse rastreio fez até o meu cabelo ficar maluco. Tá? Eu espero que você tenha gostado. Tá na descrição do vídeo o algoritmo em Python que faz exatamente isso que eu expliquei para vocês. No próximo vídeo eu vou fazer o rastreio do algoritmo de programação dinâmica e terminar com o de algoritmo genético. E é isso. Valeu, gente. Forte abraço. Falou!